Bom dia. Bom dia. Vamos começar essa outra aulinha de ação social do CCB. Vamos orar. Bom Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez, por esse privilégio em nossas vidas, ó Deus, por estarmos reunidos aqui na tua igreja, Pai querido. Somos muito gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus querido, mesmo nós não sermos merecedores, ó Pai, o seu amor grandioso por todos nós aqui, que nos conduz, ó Pai. Muito obrigado, Pai querido, que nós possamos hoje aprender um pouquinho mais da tua igreja, do envolvimento da tua igreja, ó Deus, por aqueles que mais necessitam. Muito obrigado. Agradeço pela presença daqueles que já estão aqui, ó Deus, e aqueles que estão a caminho. Muito obrigado, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Ação social. Embora eu tenha colocado aqui uma breve explicação do que seria, eu queria que vocês pudessem falar com a palavra de vocês. O que vocês acham que é uma ação social? Mas do jeito que vocês acham que é. Difícil, né? Quando faz essas perguntinhas, né? É verdade? Geralmente ajudar alguém com algum bem ou... Geralmente. Ajudar alguém, geralmente com alguém, alguma coisa ótima. Ajudar a sociedade. Ajudar a sociedade. Então, Sara? Eu penso no literal da palavra, uma ação que você vai fazer para uma determinada sociedade, uma determinada pessoa. Mas olha que legal aqui, ó. Que envolve ações e reações. Somente é estabelecida quando? Deixa eu só faltar um. Quando entramos em contato com o outro, afetando assim seu comportamento. Olha que legal. Ações e reações. Então, muitas vezes, nós achamos que a ação social é sempre em pró. Dar, contribuir, nós só focamos nisso. Não, ela é uma ação. O dar, o contribuir, é uma ação. Tá? A reação é o que nós esperamos do indivíduo. Vou tentar explicar antes de começar aqui, ó. Há muito tempo, eu ainda não, eu acredito que eu nem sonhava eu estar aqui falando com vocês, e a minha esposa falou assim uma palavra: olha, a gente vai dando o peixe. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, e tem um dia que nós precisamos levar a vara, o anzol, a linha, a chumbada, ensinar a pessoa a preparar e passar a pescar o teu peixe. Então, é mais ou menos isso. A ação social, ela provoca primeiro a gente conhecer a vida do indivíduo, da pessoa, da família, como que eles estão. A ação social começa assim. Antes de qualquer ajuda, a gente precisa conhecer. Porque, de repente, se eu for levar o peixe, eu não estou ajudando a sua família. Com certeza. Você entendeu? Então, muitas vezes, a sociedade, o meio político... Oi, Terezinha, pode entrar. O meio político, ele não olha o social com essa visão. Ele olha essa condição social com uma perspectiva de voto. Então é o seguinte: eu vou distribuir em determinado lugar 200 cestas básicas todo mês. Eu só levo, entrego e falo para a pessoa: não esquece de mim na próxima eleição. Então, eu estou dando peixe, 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 e essa pessoa não tem uma reação de mudança de comportamento. Então, Terezinha, só chegar, estava explicando, né? Eu estava perguntando o que era ação social, tá? E depois eu coloquei aqui um breve resumo, que envolve ações e reações somente estabelecida quando entramos em contato com o outro, afetando assim seu comportamento.
Vamos. Eu vou voltar de novo. André, bem? Bom dia. O André, vocês sabem, é presbítero, meu parceiro na diaconia, meu parceiro na ação social. Ação social, eu estava acabando de explicar, né? Eu pus um resuminho aqui, que envolve ações e reações somente estabelecida quando entramos em contato com o outro, afetando assim seu comportamento. E eu dei um exemplo que há muitos anos a minha esposa falou assim para mim, né? A gente vai dando peixe, tal peixe, tal peixe, tal peixe. E o dia que a pessoa espera o peixe, nós levamos a vara, a linha, o anzol e a chumbada para ensinar que a partir daquele momento ela precisa pescar. As nossas ações foram peixe. Tá? Quando nós levamos a vara de pescar, nós estamos provocando uma reação. E eu estava explicando o que acontece, qual a diferença da ação social dentro de uma igreja e no mundo corporativo, no mundo político. O social sempre acontece em prol de um benefício que esse político vai receber. Eu dou cesta básica, na próxima eleição você lembra de mim. No mundo corporativo, ação social, eu distribuo com o intuito de ter um desconto no imposto de renda. E a igreja? A ação social é a ação e reação do indivíduo. Nós não precisamos do voto dele, nós não precisamos do desconto do imposto de renda deles, nós queremos realmente afetar o seu comportamento. Por quê? Porque nós podemos estar alimentando, e ontem os jovens estudaram e falaram sobre ego, nós acabamos alimentando esse ego. Todo mês eu me encontro com a igreja. Eu não preciso me preocupar. A igreja me ajuda. O mês que vem, a igreja me ajuda de novo. Então, eu não tenho reação nenhuma e só fico esperando a ação da igreja. Vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui. Na ação social, né? Como diaconia e como igreja, através da diaconia, tá? A nossa existência desde o início de tudo sempre foi para apoiar as viúvas e os órfãos. Naquela época, a igreja começou a se preocupar com isso, talvez porque o número de viúvas e órfãos era muito grande. Mas isso mudou hoje. Hoje, será que nós temos tantas viúvas e tantos órfãos? Ou nós temos mais pessoas necessitadas? O que vocês acham? O que nós temos hoje? Mais pessoas necessitadas? Viúvas e órfãos? O que nós temos hoje? Necessitados, né? Então, olha só. A gente precisa sempre saber que quando a gente assiste as necessidades do indivíduo, e quando eu falar indivíduo, eu sempre vou colocar indivíduo ou família, porque muitas vezes nós vamos encontrar um indivíduo numa situação de viuvez ali, uma pessoa, ou um órfão. E quando é família... Bom dia, que é isso? E quando é família, então a gente vai falar família. Mas quando eu falar indivíduo, vamos só entender que é um conjunto de coisas, né? Olha só, é necessário tomar conhecimento da existência de qual necessidade dessa pessoa. Que é o seguinte, a Sara, vou usar minha filha aqui como exemplo, ela chega e fala para mim assim, tem uma família que eu conversei com a filha dela lá no jovem e eles estão passando por algum problema, alguma dificuldade, né? Só que como ela já conhece o nosso trabalho, ela fala, o senhor precisa fazer uma visita para ver, para ver o que está acontecendo. Mas se chega outro irmão da igreja e fala, olha, a igreja precisa ajudar de qualquer maneira aquela família. Aí a diaconia e a ação social, e a diaconia e a ação social é uma coisa só. Nós só temos figuras só para direcionar para a pessoa entender, mas nós acabamos trabalhando numa coisa só. O que acontece? Nós marcamos uma visita.
E nessa visita, nós não levamos nada. Nós precisamos conhecer primeiro qual é a necessidade dessa família. Aí estamos lá, vou usar Elisete e Joelis. Eles fazem uma visita, muitos anos de experiência, ela sabe como introduzir a conversa, ela sabe como trazer um texto bíblico, ela vai dando oportunidade para a pessoa se abrir. E de repente, quando a minha filha trouxe que aquela família está precisando de alguma coisa, muitas vezes não era nada material, era totalmente uma palavra, uma orientação através de Deus. Então, às vezes, a gente tem uma interpretação de que o social, a ação social, é só o dar material. Não. É necessário conhecer particularidade de cada família, né? Eu gosto de pôr exemplo. Vamos supor que nessa visita descubra que a esposa está desempregada, o marido está desempregado e 3 filhos trabalham. Um exemplo. 3 filhos adultos trabalham. Aí, nessa visita, a Elisete faz uma pergunta: como é que está a sua casa? Como que está a coisa do alimento, água, luz? Dá um exemplo. Aí ela fala: olha, eu estou com 3 águas atrasadas, eu estou com 4 luz, já vieram cortar, já cortaram, tá difícil. Aí ela faz uma pergunta: os seus filhos trabalham? Aí ela responde: trabalha, mas eu não, o dinheiro é deles, nós não queremos, tal. Isso é muito comum, mais do que vocês possam imaginar. Então, olha só, qual é a responsabilidade da igreja nesse aspecto? Por que a igreja vai assumir uma responsabilidade de pagar uma conta de água e de luz se tem 3 filhos adultos que, se somar os salários dos 3, consegue pagar a água, a luz e comprar uma cesta básica? A igreja não pode ser a responsável por isso. Nós não estamos, então, fazendo uma ação social. Nós estamos alimentando egos, né? E essa família precisa de uma reação, não ação da igreja. Ela precisa aprender que nessa situação os filhos precisam estar juntos, assumir responsabilidade. Então, esse é um caso. Deu para entender? Agora, o mesmo caso, quando eu pergunto: e os seus filhos? Fala: os meus filhos estão responsáveis por pagar a prestação da casa. A qual o valor? 1.500. Quanto ganha teu filho? Ele ganha 1.200. Esse dá os 1.200, o outro coloca mais 500 e, opa, essa família teve uma reação, tá? Mas ela precisa de uma ação por parte da igreja para auxiliar nesse momento, porque essas pessoas, como família, estão passando também nesse momento ter uma dificuldade de gerir a sua vida. Aí a igreja entra numa ação. Como que é essa ação social? Olha lá. A visita, instruí-los, confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja. E aí, o que é essa possibilidade? Diaconia e ação social traz dentro da equipe pastoral o que está se passando com aquela família e o que a diaconia e ação social está sugerindo. E a sugestão, ela é muito real na nossa realidade. Um exemplo: nós falamos: olha, pelos próximos 3 meses nós vamos pagar a luz, a água, e nós vamos apoiá-los com uma cesta básica. Ó, deixa eu explicar para vocês essa cesta básica. Quando fala cesta básica, a gente já pensa que vai lá, pega aquela cestinha e leva. Não. Nós temos o cuidado de saber. Se essa família aqui são 3 pessoas, nós já sabemos qual é a cesta
O que precisa, além dessa cesta? Um leite, uma mistura, um produto de limpeza do lar. Então a gente sempre pensa nisso. Por que 3 meses? Porque nesses 3 meses a gente acompanha, continua dentro ali com o apoio espiritual, com as orientações, para que eles possam ter uma reação. Olha, eu trabalhava como gerente de uma empresa. Quanto tempo você está desempregado? Vai fazer 7 meses. O que ele precisa? Buscar uma outra ocupação, nem que seja momentânea, não fugindo daquilo que ele trabalhava, mas que ele possa ter sustento. Seja, vai trabalhar de entrega, a gente vai sugerindo um monte de coisas para ele, tá certo? Então, esse é o apoio que a ação social faz, ou seja, diante da seriedade das situações e do limite orçamentário da igreja, nós fazemos lá, então, um cadastro prévio, a aprovação da equipe pastoral, a visita, a emissão de relatórios periódicos para a equipe pastoral, o que está acontecendo com aquela família. Nada na nova aliança, nada. Se vocês quiserem descer ou passar aqui durante a semana, procurar o pastor e perguntar: pastor, eu quero saber a ação social da igreja. Vocês vão sentar lá e vai ter a família, o dia, a hora e o que foi apoiado, né? Então é muito sério isso. Nós somos muito preocupados em atender, mas dentro de uma responsabilidade bíblica, tá? Ou seja, a fim de termos um atendimento de maneira correta e biblicamente, tá? Não, na Igreja Nova Aliança, nada sai sem ter primeiro o alimento espiritual àquela família. Nós se preocupamos primeiro com o alimento espiritual, porque o material pode parecer difícil, mas para a igreja não é difícil, mas o espiritual sim. Ela entender qual que é o papel dela dentro do corpo de Cristo Jesus, né? Porque senão a igreja passa a ser só mais um mercado, tá? Essa semana eu gastei para mais, aí eu ligo o pastor da igreja e falo: pastor, esse mês o meu pagamento não deu, será que a igreja pode? O que o pastor faz? Diaconia, dá uma olhadinha o que está acontecendo. E nós vamos lá. Muitas vezes nós somos mal compreendidos, tá bom? Nós somos mal compreendidos. A ação social, a gente fala muitos nãos, mas os não se faz necessário também para o crescimento da pessoa, da família, né? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Mas temos aqui, algo muito especial que exige da igreja como um todo cuidado, pois o amor muitas vezes nos engana e passando a cuidar demasiadamente em excesso e falhamos. Eu vou sempre estar usando aqui alguns exemplos, tá? Família aí atrás, pode me interromper a hora que quiser para me ajudar a lembrar de alguma coisa. Olha só, os GPs, deixa eu usar os GPs como um exemplo, tá? Nosso GP, ao exemplo, nós temos lá, e o líder do GP começa a perceber alguma necessidade individual de alguma família. O GP vem, se une e cuida, seja em oferta, seja em cesta básica, tal. E isso é 1 mês, 2, 3 meses. E a igreja, através da equipe pastoral e diaconia, não sabe disso. Aí essa família
procura o pastor, fala, pastor, nós estamos passando uma dificuldade, assim, pastora Sônia, Joelson, Lisete, Washington, André Messias, e vamos lá. E nós não sabemos desse apoio do GP. E nós passamos então a apoiá-los. Olha só, a nossa falha, o excesso. Então, essa mesma família está sendo apoiada pela mesma igreja mais de uma vez em momentos diferentes. Mas vamos lá. O GP é obrigado a comunicar à igreja do seu apoio? Sim. Ele é obrigado a procurar o pastor, procurar a ação social e falar, olha, nós estamos já fazendo 4 meses, nós estamos apoiando a família X. Vocês estavam sabendo que ela não? Imediatamente, nós entramos em ação e nós passamos a orientar o IGP. A pergunta para o IGP é, qual a maneira que vocês auxiliaram? Olha, nós ofertamos R$1.000 nesses 4 meses, R$1.000 por mês. Legal. Aí eu pergunto para eles, por que vocês ofertaram R$1.000 para eles, para essa família? Ó, ela alegou que estava com a conta de água atrasada, luz, cartão de crédito, condomínio, tá. Ó, então, e se fosse só um cartão tava bom, né? Mas então, o que acontece? Olha só como passamos a orientar de maneira correta e muito perfeita. Sua conta está atrasada? Traga o líder do GP. Pronto. O líder do GP vai fazer o pagamento dessa. Quando nós ofertamos dinheiro, e se tem 3 contas atrasadas, paga uma, porque ela quer fazer algo com o dinheiro. O mês que vem, ela tem de novo aquelas 2 e mais a que venceu do mês. Então, isso é falha, tá bom? E precisamos ter esse cuidado, porque olha, a nova aliança, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, raramente oferta dinheiro. Quando isso acontece, saibam vocês que tudo foi planejado, estudado, calculado e entendendo que se faz necessário. Tá certo? Então, aqui a igreja procura sempre, nas suas ações, provocar a reação da pessoa. Quando você dá os R$1.000, você está falhando, está cuidando em excesso e não tem entendimento do que é uma assistência social. Tá? Gente, é muito doloroso. Você pensa, se vocês acharem que nós nos entristecemos quando nós temos que falar não, vocês acham que nós não se preocupamos, que não dormimos, que às vezes nós achamos que podemos estar sendo injustos? Nós ficamos doentes, nós adoecemos por pessoas, tá? Ó, ali, aqui eu não estou brincando não, todo mundo aqui passa por algum problema de saúde, tá? Pela igreja. Não é fácil. Não é fácil, muitas vezes você é incompreendido, você é mal interpretado, você é acusado, você entendeu? Então, por quê? Porque nós precisamos cuidar biblicamente da igreja de Cristo Jesus, né? A igreja realmente precisa entender e compreender o seu papel também na sociedade e na participação da comunidade em geral. Ó, domingo vai ter o culto. Se você entrar no Facebook, alguém vai estar pedindo alguma coisa durante o culto. Tá lá. E tem uma pessoa que vai responder. Na segunda-feira
nós recebemos o telefone de contato dessa pessoa. E aí, vamos para um breve contato, uma visitinha. Chegamos lá nessa casa, aí nós olhamos a casa, 2 carros na garagem. Você não avisa que está indo, você precisa entender. Tá? Você já passou lá, você já viu a casa. Às vezes um vizinho conversa, aí você pergunta para o vizinho, essa família aí, eles ligaram, pediram necessidade. Falou, nossa, isso aí é golpe. Ó, vocês não sabem quantas cestas descarrega aí, tal. É desse jeito. A pessoa pede, olha só, uma pessoa pede ajuda, deixa o nome, tal. Você vai na rede social, ele está com um iPhone 13, tirando uma foto, uma televisão de 85 polegadas, ele acha que você não vai achar. Aí você entra em contato com ele e fala, não, infelizmente eu não posso, a igreja não pode te auxiliar. Ah, mas por que? E tal, mais fala, eu olhei a rede social aqui, ontem mesmo você publicou, se você vender esse celular, você pelos próximos meses você consegue isso. Ou ele desliga na hora, te bloqueia na hora. Ou seja, fica chateado, fica mal. Isso. Olha lá. A igreja precisa então, ó, assistência social, espiritual, oração e Bíblia. Nós precisamos entrar dentro do lar e orar pela família e a pessoa. Uma piadinha de igreja. Uma reunião de pastores, numa segunda-feira, um homem bate a porta. E um pastor atende e falou, pastor, estou aqui com 4 galões de água e um de luz para pagar. Entra aqui, meu irmão. Aí reúne os pastores, vamos orar por esse irmão. Aí um pastor fala, ele não quer oração, ele quer que a gente pague a conta de luz. Essa oração, ele já tem, ele já saiu de casa com ela. Então, olha só, muitas vezes, a oração e a Bíblia, mas muitas vezes, a assistência material, necessidade. Então, nós precisamos entender e compreender quando é necessário parar um pouco de orar e a Bíblia e assistir, porque o desespero, quando bate a porta, e nós conhecemos muita pessoa desesperada, tá certo? Amados, o Washington que está falando aqui para vocês, eu já fui, não só uma vez, eu já fui abordado por um casal que aqui está, Elisete e Joelson, numa assistência, num momento da minha vida muito difícil. E eu lembro como se fosse hoje, em Rua Henrique Dumont, aquele homem me liga e fala, onde você está, meu irmão? E eu falei, olha, eu estou aqui, você pode me encontrar na Rua Henrique Dumont? Estava aquele casal me esperando e me socorreram. Eu nem esperava. As minhas orações para Deus chegou através daquele casal ali. Então eu sou muito grato o que a igreja fez por mim através da ação social, através desses irmãos. Então olha só, eu orava, eu clamava ajuda, tá certo? A minha esposa do meu lado, e Deus, a assistência de orações e da Bíblia, me mandou aquele casal para suprir a minha necessidade. E eu vou falar para vocês, supriu a minha necessidade de uma maneira tremenda, tremenda, muito especial. Então, ou seja, olha lá, ó, assistência orientadora, como suprir? Vamos lá, quero ouvir vocês um pouquinho. E vocês, a partir de agora, todos vocês são da ação social, certo? E eu procuro vocês e falo, amados, faça uma visita nessa família que chegou assim, tá? Ela está doente, foi diagnosticada com um câncer, o marido precisou deixar o emprego para cuidar dela. Faça uma visita e vê como igreja nós podemos ajudar.
E aí agora vocês são a ação social da igreja. Olha o caso, largou emprego para socorrer. Como nós começaríamos um apoio para essa família? Vamos lá. Vocês não podem falar aí atrás. Não, vocês não podem. Deixa aí. Como? Sara Cristina Marques Beltrão, minha querida filha. Como? Qual o primeiro passo? Eu logo vi que ela é especial, ela tem Marques. É isso. A família Marques é importante, é essa Marques. E aí, Sara, como que nós começaríamos? Eu acho que primeiro teria que dar o apoio do material nesse momento que do nada cortou, parou de trabalhar. Então aquela renda que já tinha, não tem mais. Só que não pode ficar só com material. A partir de um momento você vai ter que sentar com a pessoa e ela vai ter que se organizar. Ela vai ter que de algum jeito também trazer alguma coisa para ajudar, porque só a igreja não pode ficar. Muito bem, olha só, essa é minha filha. Ela ouve o pai dela, né? Bom, olha só, a gente precisa realmente, como igreja, além de oração, além de Bíblia, a igreja precisa participar desse momento de cuidar. Olha só, o material é fácil dentro da igreja. O alimento vai ter, falta de água, falta de luz não vai ter, mas a igreja precisa se mobilizar e participar desse cuidado. E como que é? Tirar um tempo para uma visita e tirar um tempo para ajudar. Para que esse homem possa, às vezes, sair de casa para se organizar alguma coisa que ele precisa deixar a casa. E aí começa diaconia, pastoral, aí nós entramos GPs, e aí entramos como a igreja, aqueles que querem participar de 1 hora, 2 horas de visita e tudo mais. Olha só como que é o corpo de Cristo. Muitas vezes nós achamos que a ação social é só dar. E exige de nós uma participação muito maior, tá? Muito maior. Essa preocupação é legítima e incentivada na Bíblia. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridades, e que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Olha só, antes de qualquer coisa, nós devemos clamar a Cristo Jesus, para que possamos socorrer de maneira justa, correta, verdadeira e segundo a Tua palavra. Nós devemos sempre, como igreja, antes de tudo, suplicar, orar, interceder, olha lá, e ação de graça por todos os homens. Muitas vezes vocês não têm um conhecimento do que é a Igreja Nova Aliança e o que ela faz em pró dos irmãos, né? Nós temos uma ação social muito forte. Dentro das igrejas de Ribeirão Preto e região, vocês podem ter certeza que eu estou lhe falando que vamos somar os 12 meses do caixa da igreja. Praticamente um mês da igreja é o caixa da ação social, o tanto que investimos em pessoa. Olha só, a igreja investe em pessoas. Ela dá de volta aquilo que ela recebeu em prol das pessoas. Se eu não me engano, hoje o caixa deve estar beirando uns 46 mil já dentro da ação social. E glória a Deus mesmo por isso. Tá certo? Essa igreja aqui, vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, que todo mundo com porta fechada, de maneira que só Deus pode explicar,
essa igreja foi abençoada de tudo e quanto é maneira. O caixa nunca caiu, pelo contrário. Nós tínhamos irmãos aqui que ofertavam cestas básicas, mas a quantidade de cesta era assim, nós precisávamos fazer, me arrepio quando eu lembro, a gente precisava fazer 3, 4 viagens com o carro, os irmãos lembram aí, o carro vinha lotado, nós assistimos membro fora e as cestas eram espetaculares, eram assim, coisas grandes. E cada 15 dias uma pessoa mandava ir numa empresa, vai lá e busca, vai lá e busca. Ou seja, essa igreja aqui, ela investe em pessoas da seguinte maneira: alimento, espiritual, material, consulta médica, laboratório. Nós buscamos laboratório que ofereça desconto para a igreja para atender um irmão. E não é pouco, não. Um dia eles descobriu um laboratório que virou a solução. Não, virou a solução. E é a solução mesmo. Baratíssimo. E dessa maneira. Então, por quê? Porque nós se preocupamos com os de dentro e os de fora da igreja. Tá? Temos muitos espertalhões. Como eu já disse antes, muitos espertalhões. Eu estive no João Rossi e por um tempo assisti uma mulher, chegava lá, ela estava na cadeira de roda, com a perna enfaixada, e foi um bom tempo. Até um dia que a vizinha fez, me chamou e falou: ajuda eu preciso de ajuda. Eu falei: não, eu vou te ajudar. Ela falou: ela não precisa de ajuda, ela já tem isso. Eu falei: você tem certeza? Eu tenho certeza. Tá bom. Passei a ajudar essa mulher e fui ter uma conversa com essa senhora. Falei: olha, me contaram que é isso. Ela baixou a cabeça e falou para mim a verdade. Pronto. Só por quê? Os espertalhões, olha só como é que é. O dia que eu faço a visita, ela está daquele jeito. No dia que eu vou levar o socorro, ela está daquele jeito. Nos outros dias, ela está com a vida normal. E a gente precisa se preocupar com isso na igreja, para que nós não sejamos vítimas de espertalhões, aproveitadores. Deixa eu voltar um pouquinho do GP. Eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? E para que vocês possam entender que precisa, muitas vezes, eu falei hoje dentro do carro com a Fernanda e com a Sara, que quando nós falamos não para uma pessoa, ele não precisa vir junto com o motivo do não. Porque eu posso mentir quando eu falo não. Ou você pode falar: amado, nesse momento é não. E o meu não vai te ajudar amanhã. Você vai ter certeza do que eu estou te falando. Mas eu estou orando por você, para que você possa entender o meu não. Sabe por quê? Que é assim, nós estamos dentro do GP. E no GP, o que é muito fácil? Eu passo a conhecer a Silvia, a Iraci, a Sara, aí a gente começa a conhecer. Aí eu sei que a dona Terezinha, a dona Terezinha já foi, é dentista, já aposentou, é isso? Ano que vem, olha lá, dentista e tudo mais. Aí, o que eu tô dentro do GP, eu começo a procurar a dona Terezinha. Tô com uma dorzinha no dente aqui. Dona Terezinha, passa pro consultório. Beleza. Dona Terezinha, eu tenho um sobrinho que passa no consultório. Amanhã descobre que a Sara é farmacêutica. Aí fala: Sara, eu estou precisando desse medicamento aqui e tal. Dentro do GP. Até o ponto que alguém do GP procura a diaconia e fala: como eu vou me importar? Como eu falo não para essa pessoa? E nós precisamos entender que, primeiro de tudo, antes de tomarmos qualquer ação, procure a diaconia, procure a ação social, que pode ser que eles vão te contar que aquela pessoa já recebe os devidos apoios, ou que nós conhecemos o histórico daquela pessoa. Não estou falando que não ajudar nada, mas primeiro tenta entender
e compreender se o que eu estou fazendo, tá, é correto. Agora, Washington, se eu quiser ofertar para Elisete alguma coisa, eu tenho que falar com vocês, amado, a oferta é livre, você pode ficar tranquilo. O que nós estamos falando aqui é uma assistência contínua, tá? A Igreja de Cristo, os seus membros precisam ser bem cuidados, mas pode ser que talvez um membro possa trazer dentro do corpo de Cristo, uma imperfeição. Que ele, pode falar. E aquela situação, quando a gente ajuda e a pessoa fala assim, não, mas a igreja tem mais que obrigação. Olha, a gente ouviu isso há pouco tempo atrás e eu fiquei muito triste com isso. Ó, muito triste. Deixa eu, me permite usar a Elisete. Uma família pediu para apoiar um membro da família. Esse casal saiu uma distância, não é perto, tá certo? Nós vamos até em outro município. Ali eles sabem disso, ó, eles assistem famílias de outro município. E famílias destruídas, tá? Você pode imaginar, todos doentes, acamados, tá? O que acontece? Ela foi levar um socorro. O que ela queria? Ela queria, antes de tudo, ela queria trazer uma assistência espiritual para aquela pessoa. Ela queria entrar para orar para a pessoa. A pessoa não queria que ela entrasse, só queria a cesta e queria que ela fosse embora. E usou uma expressão que essa igreja, o povo é metido. Burguês. Desse jeito. Quase que eu trouxe a cesta de volta. Estava chovendo. Exatamente. Começou a chover e eu tomando chuva. Tá vendo? Vocês ficaram impactados. Então, isso pra gente, quando fala que a igreja tem uma obrigação, ou se não fala, essa igreja tem uma obrigação. Sabe quantos anos eu ofertei para a igreja? A pessoa fala isso. Aí você entende que aonde está a conversão genuína dessa pessoa e o entendimento de Cristo Jesus, né? Quando a gente precisa entender que a igreja de Cristo, ela é dessa maneira. Na outra aula eu usei essa expressão. Hoje é domingo, todos estamos aqui, bonitão, perfumado, mas amanhã é segunda-feira e até sábado essa igreja tem os seus bastidores, que não é o de domingo, é a realidade da igreja de Cristo Jesus, né? Quando estamos aqui no culto, a gente precisa prestar atenção e reconhecer o que eu estou fazendo aqui. Eu sou verdadeiramente um cristão? Se a resposta for sim, amados, continue firme. Se você tiver dúvida, procure o pastor. Inicia-se tudo do princípio, para entender qual é o meu papel dentro do corpo de Jesus Cristo. Porque muitas vezes eu estou aqui porque você é membro da igreja? Sou. Você é cristão? Sou. Domingo, na segunda-feira, você fica descobrindo um monte de coisas dessa pessoa e você fica, e não deveríamos se chocar, se ficar escandalizado, porque a igreja é isso, mas a gente precisa se incomodar com isso. Vamos lá. Claro, pode falar. Esse cuidado, esse discernimento, né? Não é porque nós queremos maus, queremos que ele seja reino, né? Porque está orientado lá em Atos 6, capítulo 1, versículo 1 e 2, assim. Ora, naquele dia, multiplicado no segundo de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as vidas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 colocaram a comunidade de discípulos, não é razoável que nós evoluímos da palavra de Deus para servir a mesa. Mas, irmãos, escolher entre vós 7 homens, e põe a votação, cheio de espírito de sabedoria, aos quais encarrega esse serviço. Isso é Deus nos deu sabedoria para cuidar.
mostrando, dizer que a Bíblia e assim que os hebreus se mais do que os helenistas, isso é, houve algum tipo de divisão aí. E Deus orientou aqueles 7 homens de Deus, em São Tiago, no caso, que tivesse a sabedoria de saber lidar com isso. Então, essa sabedoria que eles podem dar, que eles mostram, que nós devemos agir, né, fazer, às vezes pode ser até difícil, duro até de você entender, conviver. Mas é bíblico. Se nós não tivermos isso, nós estamos errados. Não é que Deus Papai do Céu mandou, entendeu? Isso tem que estar bem ciente na nossa cabeça, bem ciente da nossa visão. Porque o dinheiro não é nosso, é do Senhor. Exatamente. A minha vida em si, o que eu ganho hoje em dia não é meu, é do Senhor. Entendeu? Deus que dá recurso. Se um dia Deus vai nos requerer, por exemplo, Austin, por que você não fez isso? Por que você fez aquilo? Entendeu? Assim, o que eu fiz desse jeito por conta disso. Aí vai ver, ele vai requerer. Nós somos seres cobrados diante disso. Antes de tudo, obediência, temor e dependência de Deus. Amém. Lógico. Oi, claro. Permita-me. Claro. 1 minuto. 2 minutos, pode falar. Tá acabando a aula, hein? Eu sei que está acabando o tempo. Não, vai lá. Foram só 2 aulas, né, de ação social, mas a gente faz, eu e minha esposa faz ação social desde quando a gente se converteu praticamente, né, faz muito tempo, não só aqui, em outras igrejas, mas a gente, quando chegou aqui, nós vimos essa ação social muito forte nessa igreja. Eu falei, nossa, é aqui que a gente precisa reagir mais e ficar mais. A princípio, minha esposa foi convidada, né, para fazer parte da ação social, e ela falou, mas a igreja é grande, nós viemos de uma igreja menor, ela estava insegura, né, de fazer ação social. Aí o pastor falou, experimenta, fica um tempo, vamos ver se... Mas a gente já fazia ação social há muito tempo mesmo. E a ação social, permite-me, irmão? Claro. Essa aula que o pastor está dando é muito importante, porque daqui pode surgir o futuro da ação social na igreja. Vocês são bem mais novos, sabem que é mais Não, pode a Larissa acho que pode dar continuidade nessa percepção de ação social, precisa ter uma percepção muito grande, né? Nós já fomos, como líderes, eu, irmão, eu acho que já fomos todos ajudados, né, com a ação social da igreja, todos nós, né? E é a coisa mais linda e gratificante que tem, é fazer ação social. É a coisa mais linda e gratificante que tem. Primeiro, é para você, fortalece a você. Você está fortalecendo pessoas, animando pessoas, ajudando pessoas, mas o primeiro a ser fortalecido é você. É igual o irmão aqui estudou para estar dando essa aula, o primeiro a ser fortalecido é Amém, ele, verdade. né? Mas eu queria contar só um breve testemunho aqui, rapidinho, de ação social. O que é ação social? Nós chegamos, não foi a ação social desta igreja, mas de outras, né? Mas nessa também já aconteceu isso. Nós chegamos na casa de uma senhora que cuidava de netinhos, né? Viúva, muito pobre. E nós chegamos lá e era uma época dessa, fim de ano, né? Uma opção de criança, né, em volta ali, era bem simples a senhora. E chegamos lá e começamos a conversar, a orar e tal. Irmão, não posso servir um café para vocês, né? Falei, por quê, né? Né? Por quê? Porque não tem pó de café, né? E aí eu fui no carro e trouxe aquela cesta para ela. A outra igreja não tinha uma visão ampla de ação social, mas nós fazíamos ter, né? Reunimos alguns irmãos e montamos uma cesta com balas, chocolate, tranquilo. As crianças então, né, juntou em volta da mesa assim,
Uma bela cifra. E aí comprou os gás para ela. terminou o sono, desculpa. Comprou o gás. Mas nós chegamos lá e ela não tem café. Aí nós chegamos, colocamos a mesa lá, aquela cesta enorme, cheia de coisa. Agora tem café, irmão. Mas não tem gás. Aí ela falou, mas eu não posso ainda continuar servindo café, porque não tem gás. Naquela época o gás ia entregar na porta, era cheque. Eu peguei e fiz um cheque. Falei, chama o gás agora, chamou o gás, paguei o gás. E aí nós fomos orar para ir embora e ela falou que... E ela chorou muito, agradeceu muito. Então foi um momento que marcou muito na nossa vida. Estiveram lá. Ah, sim, com certeza. E a casa daquela mulher era tão pobre assim, mas o chão você se espelhava naquele vermelhão, aquelas toalhinhas limpinhas. Que bênção aquela irmã. Joana Rosa, deve ter falecido já. Mas Então, a gente passa por muita experiência, assim, que marca. Que a ação social chega, às vezes, em um momento tão necessário na vida de uma pessoa. Com certeza. Não só material, mas espiritual, né? Ajuda, orientação, etc. Muito importante esse trabalho muito na igreja. É muito importante. Né? Porque nós estamos valorizando vidas, pessoas, né? E aí a gente através demonstra o amor, né? O amor que a tanta palavra diz, esse amor é a chave de tudo, né? E nós temos o exemplo maior de Cristo, né? Que ele fazia ação social, né? Ele abastecia as pessoas, não só a multiplicação dos peixes lá, mas primeiro a vida espiritual das pessoas, e ele fazia aquela ação social completa. Então esse é o testemunho, né? Esse tema seria para muitos dias. Muitas aulas. Né? Muitas aulas mesmo. Muitas aulas. Mas é isso. Deus abençoe. Amém. O Joedson se emocionou e eu queria te falar que assim, isso a gente é constante em nossas vidas, né? E eu aproveitando aqui, eu vou dar um breve, testemunho assim da ação social e esse ano, me permita, viu, Elisete, o que eu vou falar. A Elisete passou por um período que muitas vezes Deus nos usa de maneira que nós não gostaríamos de ser usado por Ele. Porque acontece. E a Elisete um dia me ligou e me narrou que tinha acabado de receber o resultado de um exame que não era bom. Né? E me deu a data. Vai fazer um ano. Isso. E me deu a data. Me deu a data de quando faria a cirurgia no HC de um câncer. E esse Deus maravilhoso e que age de maneira muito misteriosa direcionou ela para a cidade de Barretos. Olha só, marcada uma cirurgia. Ela tem o filho caçula dela, um menino que se vocês verem, você já se encanta só de ele estar em pé aqui, ele fabuloso. E ela foi para Barretos. Chegando em Barretos, foi bem atendida. E Barretos falou, não, você vai fazer a cirurgia aqui, pode cancelar lá. Mas já vai fazer aqui, tal. Fez tudo, tal. Mas Deus mandou essa mulher, Elisete, para lá. E lá ela conheceu uma casa, né? Hoje já mudou o nome, mas chamava Acolher, hoje é Acolhimento e tem outro nome. E de lá para cá, a igreja vem trabalhando nessa casa. Essa casa não tinha mais nada. A Elisete fez a cirurgia, tudo correu bem com a graça de Deus, está lá se recuperando faz um ano, mas nesse um ano que Deus levou para ela, para Barretos, esse local precisava da mão de alguém. E Deus leva esse casal para lá. Casa não tinha nada. Então, é isso que eu quero dizer. Levou esse casal para lá. Casa hoje tem mesa, tem sofá, tem fogão, tem armário. Tudo que vocês imaginar, porque
Deus levou essa mulher para lá por um problema de saúde. Ela não queria ter problema de saúde, mas um dia ela declarou para mim que Deus queria lá, e ela voltou de lá muito mais fortalecida. Entendeu? Ou seja, muitas vezes a ação social que a gente acha que é só dar, tá certo? Ela é muito importante dentro da igreja. Amados, não consigo explicar e dar a explicação para vocês. A minha filha ali vive muito mais comigo com isso. Um dia à noite uma pessoa ligou, precisava de uma cesta básica. Aí eu falei, olha, você pode esperar até amanhã, porque já são 10 horas da noite, e aquilo me incomodou. E eu providenciei a cesta e fui levar para essa pessoa. 11 horas da noite. Quando eu bati naquela casa, e a mulher, ela me abriu o sorriso daquela mulher, podia ter sido 1 hora da manhã. E ela me puxou pelo braço, vem ver minha casa. Ela abriu o armário e falou, olha, eu não tenho nada. Eu não tinha nada. Orei desde as 4 horas da tarde. E eu falei assim, vou ter que esperar até amanhã os meus filhos comer. Então, a gente tem que entender e se puder, quando a gente se envolver com a ação social, vai muito mais do que dar, afetando assim o seu comportamento. Não só do assistido, mas o meu. O meu olhar do próximo é diferente quando eu entendo qual é a minha participação no corpo de Cristo. Sabe aquele cara que pede R$1 para você no semáforo? E você vai usar droga. Se você pensar dessa maneira e você não pensar como Cristo agiria, você pode dar R$1 e você pode falar para ele se alimentar. E você pode falar para ele, não vai usar droga, coma, tá? Mas você deve falar para ele de Cristo Jesus, que está lá para socorrer de braço aberto a hora que ele quiser. Né? Jesus, Deus permite tudo isso, que a hora que você quiser ele está te esperando, né? E que nós possamos sermos assim. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele nos ordenou que amamos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio, que nós devemos amar um ao outro. Amados, essa foi a aula de ação social. Como o Joécio disse, eu acredito que precisava de umas 5 aulas para a gente entender o conteúdo disso, da diaconia, entender que quando você faz uma visita para uma pessoa, e muitas vezes ela não quer a sua visita, mas depois que você entrou na casa dela, ela não quer que você vá embora. Ela não quer que você vá embora. E ela fica torcendo para você visitá-la de novo. Sabe por quê? Porque nós não estamos lá porque nós queremos. Nós estamos porque Cristo nos ordenou. E quando nós vamos com a autoridade do Rei, não há quem possa fechar a porta para nós. Mas nós precisamos insistir. Entendeu? Eu até comentei uma vez aqui, isso marcou minha vida na igreja. O pastor Domingos estava aqui e falou, faça uma visita para o ex-presidente da igreja, que ele não está bem. E eu liguei. E ele fez uma pergunta, é você o pastor que vai me visitar? Eu falei, sou eu. Ele falou, então eu não quero. E eu falei, vixe, eu vou desistir. Não quero ser diácono. Foi. Uma visita que mais nos marcou aqui na Nova Aliança, que você estava presente, foi para o marido da Margarida. Aquela visita, o Senhor desceu naquela varanda. Ah, é verdade. Verdade. É uma coisa de arrepiar. Verdade. E ele se converteu e depois ele faleceu. Faleceu, isso. Foi uma coisa inexplicável. Exatamente. Aquela noite. Aquela noite foi mesmo. Ele faleceu dias depois. Meu pai do Né? céu. Mas era isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz quando o Mário me deu a oportunidade de dar uma aula no CCB. Eu já falei para ele, eu agradeço muito. E eu escolhi esse tema porque eu acredito que, como igreja, a gente precisa discutir muito e entender. A Igreja Nova Aliança, o corpo, as pessoas não entendem
o que elas fazem pelo próximo. A igreja não faz publicidade, não fala em púlpito, é uma coisa característica, mas a gente gostaria que todo mundo pudesse entender que toda vez que o envelope é depositado ou um pix da igreja acontece, muitas famílias estão sendo assistidas, abençoadas, além do mais, entregando a sua vida a Cristo, porque foi socorrida num momento onde os próprios da família não socorrem, tá? Vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse privilégio, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pela presença de cada um aqui, ó Deus. E eu também agradeço a cada um aqui pela sua participação na vida desta igreja, ó Deus. Ó Pai querido, muitas vezes não é pela sua oferta, mas sim, ó Deus, pelo teu compromisso, pela sua oração, pelo teu amor ao próximo, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por nos usar na tua igreja, ó Pai. Muitas vezes nós pedimos sabedoria, Deus, e o Senhor nos coloca desafios na vida para a gente poder entender que o Senhor vai dar sabedoria para cada um, mas através da tua vontade e do teu desejo. Ó Deus querido, que o Senhor nos use constantemente de acordo com a tua graça, Pai querido. É em nome de Cristo que oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, mano.